estudantes do primeiro ano, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem. Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Comigo, professora Sumaia. O que nós vamos precisar para a nossa aula de hoje? Os materiais que a gente sempre utiliza. Lápis de escrever, borracha, nosso apontador, né? A folhinha. E o que eu vou pedir de diferente para vocês hoje? Então, o que vocês estão vendo lá? 2 pedaços de papel, olha lá. Eu preciso que vocês peguem 2 pedaços. Pode ser de papel de rascunho que vocês têm lá na casa de vocês, que não vão usar mais. A gente sempre guarda porque a gente pode reaproveitar, né? Então, eu quero 2 pedacinhos. Não precisa ser grande, não. Pode até ser um pouco menor que esse, porque a gente vai fazer uma atividade. Eles vão ser umas plaquinhas para uma brincadeira que vamos fazer mais lá pra frente, tá bom? Então, a borracha, o lápis está apontadinho. Preparados? Vamos começar então? Então vamos lá. Primeira coisa é organizar o nosso caderno para poder registrar as atividades. Então nós vamos colocar a data. Pergunte para alguém aí na tua casa que dia que é hoje, o mês e o ano. Em seguida, aula. Depois, LP, que quer dizer língua portuguesa. Faça um tracinho, separe, se quiser pode passar um traço colorido. Capriche na letra. Preste bem atenção na hora de registrar, tá bom? Então vocês vão registrar e eu vou aguardar vocês. Até já!
Conseguiram registrar? Então, tudo certo. Vamos para o nosso relembrando. O que a gente fez na aula anterior? Nós lemos um texto que falava das flores polinizadas, que era igual ao quê? A alimentos. O que acontecia mesmo? A gente leu esse texto, que era um texto de divulgação científica. Lembra que eu mostrei para vocês a estrutura? Isso mesmo. O que ele falava? Da importância. Ele falava que as flores polinizadas se transformam em quê? Em sementes, que por sua vez vão se transformar em alimentos que consumimos. Então, as abelhas são muito importantes para nós, né? Vimos isso também. Aí, nós fizemos a atividade para descobrir a palavra alimentos, que estava escondida, lembra, dentro deste envelope? E nós vimos que alimentos, a palavra tem 9 letras. Começava com A, terminava com S, né? E em seguida fizemos mais outras atividades. Depois, nós assistimos aquele vídeo da abelha, né? Que ela falava da importância que as abelhas são a salvação da lavoura, que ela é importante para as nossas plantações, fundamental para a nossa vida na terra. Então, a gente tem que cuidar das abelhas, né? Elas não podem faltar. E depois nós trabalhamos o troca-letras. Quem que lembra do troca-letras? Que aí a gente foi virando lá, encontrando as letrinhas e formando outras palavras, somente com as letras da palavra o quê? Alimentos. Nós registramos tudo e também fizemos o nosso alfabeto. Que palavra que nós colocamos no alfabeto? Flores, isso mesmo. Mas eu deixei um desafio para vocês. Vocês fizeram? Qual que era o desafio? Escrever outras palavras trocando as letras da palavra alimentos. Então, vocês só poderiam usar as letras A, L, I, M, E, N, o T, o O e o S. Vocês conseguiram fazer? Eu trouxe aqui, ó. A gente registrou o 2, que era mal e mel. Depois registramos no número 3, sal e sol. No número 4, nós registramos ame e amo. O 5, o 6 e o 7 são palavras que também poderiam ser montadas com as letras da palavra alimentos. Então, olha lá. No 5, eu trouxe menta. No 6, mola. E no 7, a palavra santo. Legal, né? Mas agora eu vou mostrar para vocês que dá para formar outras palavras que eu tenho certeza que vocês vão olhar aí no caderno de vocês e vão falar: ah, eu também fiz, professora Sumaia. Então eu vou organizar aqui e a gente vai construir juntinhos, tá bom? Vamos lá? Então aqui hoje eu trouxe para vocês a minha caixa que tem as minhas letras móveis. Vocês têm letrinhas na casa de vocês? Não precisa fazer assim. Vocês podem pegar pedaços de papel e ir registrando cada letra num pedacinho. E assim vocês podem brincar de movimentar as letras para formar as palavras assim como eu vou fazer, tá bom? Então, eu vou formar a palavra alimentos, que a gente usou para formar as palavrinhas. Então, vamos lá. Que letra que começa alimentos? Letra A. Muito bem. Então, vou tirar a letra A e vou colocar aqui. Para fazer o li, o que eu utilizo? O L e o I. Muito bem. Então, eu vou usar o L e o I. Vamos pegar a letrinha, a vogal I. Vamos lá. Ali. E o que a gente usa para fazer alimento?
a sílaba men, a gente utiliza 3 letrinhas. Então, a gente utiliza o M, olha lá, o E e a letra N, olha lá, N. Colocamos e ficou alimentos. Como que a gente faz o tos? O T, muito bem. Então, vamos colocar lá o T, fui subindo aqui, né? O T, o O e o S. Prontinho? Ó o S, que letra bonita, o S do meu nome. Tem a letra do nome de vocês aqui, nessa palavra? Legal. Então, agora eu só vou utilizar essas letras aqui, de alimentos. O que será que eu posso formar? A gente já utilizou lá que eu mostrei para vocês. Eu escrevi menta, eu escrevi mola, eu escrevi santo. E agora eu posso escrever outras palavras também. Então, vamos lá. Então, a primeira palavra começa com a letra T. E eu tenho certeza que alguém escreveu essa palavra. Olha lá. E vou colocar o I. O que eu formei? T com I fica como? Ti. E agora eu vou usar o M e o E. E o que eu escrevi? Time de futebol. Olha que legal. Então, eu tenho certeza que alguém construiu essa palavra. Outra palavra que podemos fazer. Vamos colocar no lugar de novo. Para a gente utilizar as mesmas letrinhas. Lembra que eu falei? Tem que utilizar as mesmas. Então, vamos lá. Outra palavra é com S. Olha lá. S com O. Ficou como? So. E agora eu vou usar o M com o A. E ficou o quê? Soma. De somar. Quando a gente fala assim, eu comprei 2 laranjas e mais 2 tomates. Quantos ficaram ao total? 2 mais 2, 1, 2, 3, 4. Eu fiz uma soma, somei tudo que eu tinha. Então, vamos lá? Colocando de novo no lugar. Vamos lá, colocando na ordem. Quem tem letrinhas móveis também pode aproveitar para fazer em casa, né? Olha que legal. Ou com um papelzinho, também dá. Agora eu vou formar com o L e o A. O que ficou? L com A? Lá. Olha agora aqui. O T com o E ficou o quê? Late. Late, de latir, o cachorro, né? Que ele late. Mas agora eu posso somente inverter as 2 sílabas e eu vou formar outra palavra. Quer ver? Agora eu vou tirar o L e o A e vou colocar no final. E olha o que ficou. Tela. Tela. A tela da televisão, uma tela para a gente desenhar, né? Tela de pintura. Então, olha como a gente pode usar as mesmas letras e formar novas palavras. E por último, vou mostrar uma outra palavra aqui que vocês também podem formar. Vamos lá. Começa com S. S com I. Ficou o quê? Si. Depois eu vou usar o N e o O e vai ficar como? Sino. Isso, o sino que bate, né, na igreja, que faz aquele barulhão todo. Um sino. Muito bem. Então, olha, a gente conseguiu construir várias palavras. Se a gente for somar aqui, né, a quantidade de palavras que a gente pode formar com as letras só da palavra alimentos, a gente ia ficar a tarde inteira, a manhã inteira, o dia todo fazendo. E é bem gostoso, né? Eu gosto bastante de construir novas palavras. Mas nós vamos dar continuidade à nossa aula e nós vamos assistir agora um vídeo. Olha lá, vou passar para vocês. Esse vídeo é das abelhinhas também. Lembra que elas são nossas amigas e a gente tá vendo tudo sobre elas. Agora a gente vai conhecer a tribo das abelhas.
ou seja, das abelhas sem ferrão. Vamos assistir, mas olha lá, prestem bem atenção que vocês vão precisar dessas informações para a nossa próxima atividade. Vamos assistir? Hoje você vai descobrir uma das abelhas mais comuns do planeta, mas que poucos conhecem. É a tribo das abelhas sem ferrão. Ao contrário das abelhas com ferrão que todo mundo conhece e que vieram da Europa ou da África, as melíponas possuem um ferrão atrofiado, incapaz de ferroar uma mosca. Parte das abelhas nativas brasileiras não tem ferrão. Elas são mais dóceis e praticamente inofensivas ao homem. Também são perfeitas para a polinização agrícola. Morangos polinizados pelas abelhinhas mandaguari ficam muito mais bonitos e gostosos. Ao invés de favos hexagonais verticais, as melíponas constroem potes de mel e vão fazendo puxadinhos laterais para aumentar a colmeia horizontalmente. Por não terem ferrão, elas defendem seu mel com astúcia e valentia. A iraí, por exemplo, tem o trabalho de fechar a entrada da sua colônia à noite e abri-la ao amanhecer. Algumas, como a aborá, quando ameaçadas, mordem e se enrolam no cabelo. Por isso, todo respeito a essas abelhinhas nativas é bom. E elas adoram. Gostaram de assistir? Muito legal, né? Essas abelhinhas são muito simpáticas. Gostaram de conhecer da tribo? Então vamos ver um pouquinho lá. Tribo das abelhas sem ferrão. Olha que legal, o que está escrito lá na plaquinha? Bem-vindo ao Brasil. Então ela estava falando ali para outra abelhinha que estava vindo, né? Olha lá. Então esta é a abelha nativa brasileira, que é a abelha sem ferrão. Esta é a outra abelhinha, ó, vinda da Europa ou da África, que é a abelha com ferrão. E as melíponas, que possuem um ferrão atrofiado, que é a abelha sem ferrão. Então, ela mostrou um pouquinho, né, dessas espécies, da abelha com e da abelha sem ferrão, certo? E aí, olha lá, estão mostrando ela lá sem ferrão, né, no finalzinho ali das costas dela. Aí, ela falou um pouquinho sobre a polinização agrícola. O morango, que é polinizado pelas abelhas mandaguari, então ela contou um pouquinho sobre isso também pra gente. Também contou que, olha lá, as colmeias, né, dos potes de mel, que as melíponas constroem potes de mel e vão fazendo puxadinhos para as laterais para aumentar as colmeias. Olha que engraçado o formato, né? Vocês já tinham visto? Então, o mel fica lá dentro, né? Que não dá pra gente enxergar. Mas elas vão aumentando conforme a produção, eles vão colocando os puxadinhos do lado. Legal, né? Lembra que a gente falou que a gente ia conhecer um pouquinho sobre as colmeias, né? Que são diferentes em algumas espécies. Então, essas são para as espécies da abelha sem ferrão, tá? Aí, mostramos um pouquinho de uma das abelhas também, uma das espécies de abelha sem ferrão, que é a iraí. Por não terem ferrão, elas defendem o seu mel com astúcia, ou seja, com esperteza. E como que elas defendem, que eles mostraram? Ela fecha a entrada da sua colmeia à noite e ela só abre depois de manhã, né? Para eles poderem sair. Então ela protege. Olha que abelhinha esperta. Vocês sabiam que elas fazem isso? Legal, né? Saber um pouquinho mais. E a borá, que é uma outra abelhinha também, uma outra espécie das abelhas sem ferrão, ela, quando são ameaçadas, o que elas fazem? Elas mordem e se enrolam nos cabelos, mas só quando elas são ameaçadas. Por isso que a gente não deve machucar, mexer, né, nas abelhinhas sem saber, porque senão elas podem ficar bravas e pode acontecer isso. Então a gente tem que cuidar das abelhas e não machucá-las, né? Então gostaram de conhecer um pouquinho da iraí e da borá? Muito legal. Então agora, lembra que eu falei para vocês que vocês precisavam prestar bastante atenção neste vídeo? Porque nós vamos fazer agora uma atividade bem legal, que se chama o quiz. Quiz das abelhas. Alguém já brincou de quiz? Pois é. Eu vou fazer algumas perguntas sobre o vídeo e vocês vão me falar a resposta certa mostrando as plaquinhas. Lembra que eu pedi 2 pedaços de folha de papel? Vamos arrumar? Olha lá. Então, vocês vão precisar agora daqueles dois pedacinhos que eu falei.
tá? E a gente vai escrever no primeiro pedacinho, olha lá, a letra A. Pode ser com lápis aí na sua casa, tá? Eu vou fazer com uma caneta preta para parecer bem forte para vocês verem. Então, olha lá, vou fazer viradinho para vocês. Aí depois eu vou levantar para vocês verem. Então, aqui no primeiro pedacinho, olhem lá, igual a tela, nós escrevemos a letra A, tá bom? No segundo pedacinho, ó, nós vamos escrever o quê? A letra B. Então, vou escrever aqui, ó. Vamos lá, por viradinho aqui para não ficar torto. Então, olha lá, letra B, certinho? Então, nós vamos precisar do A e vamos precisar do B. Então, eu vou dar um tempinho para vocês também organizarem aqui, ó, no caderno. O que eu preciso que vocês façam? Que vocês registrem lá o nome dessa brincadeira, que se chama Quiz das Abelhas. Aí vocês vão colocar o número 1, o número 2 e o número 3. Um embaixo do outro, igual está lá na tela. Vocês vão registrar e aí em seguida nós vamos voltar para brincar, tá bom? Eu espero vocês.
Conseguiram registrar? Colocaram um número embaixo do outro? Então, como que vai ser agora? Vamos lá para a primeira pergunta. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou perguntar, ó, tá escrito assim: qual abelha não possui ferrão? É a abelha da letra A, nativa, brasileira, ou é a letra B, da Europa e da África? Qual que vocês acham que é a abelha que não possui ferrão? Então, vocês vão levantar a plaquinha agora, tá bom? Então, vamos lá. O que vocês acham que é? Letra A ou letra B? Levantem aí. Então, agora vocês vão registrar no caderno. No número 1, vocês vão colocar qual letra vocês deram de resposta. Se era a A ou a B. Eu aguardo vocês. Colocaram a resposta de vocês? Vamos conferir agora? Vou mostrar a resposta. Então, olha lá. Qual abelha não possui ferrão? Eu vou tampar a resposta errada. Qual que não possui ferrão? A letra A, que é a nativa. Então, vamos ver se vocês colocaram certinho no caderno. Olhem lá. Colocaram no número 1 a letra A? Tem que ficar assim. Certinho? Arrumaram? Deu tempo? Não tem problema se você errou. O importante é participar, não é mesmo? A gente está aprendendo, todo mundo junto. Agora vamos para a pergunta de número 2. Deu tempo? Todo mundo junto? Então vamos lá. 2. Tipo de colmeia das melíponas. O que são as melíponas? As abelhas sem ferrão. Qual que era o tipo de colmeia que elas utilizam? Letra A, aquela de favos hexagonais, ou a letra B, aqueles de potes de mel, que elas vão fazendo puxadinhos para os lados. O que vocês acham? Levantem agora o papelzinho, vamos lá. A ou B? Então, agora vocês vão registrar a hipótese de vocês no número 2. Coloquem lá, vou dar um minutinho e já retorno. Conseguiram? Vamos ver a resposta, então? Vamos lá. Tipo de colmeia das melíponas, das abelhas sem ferrão. Vamos lá? Vocês anotaram A ou B? Tcharam! Vamos ver? É a B! Muito bem! Olha lá, aquelas, né, de pote de mel com puxadinhos. Isso mesmo, vocês acertaram. Então, vamos ver se no caderno ficou certo? Então, no número 1 tem a letra A. No número B tem no número 2, desculpem, tem a letra B. E agora nós vamos para a terceira e última pergunta do nosso quiz. Vamos lá. 3.
como as melíponas se protegem? Ou seja, como que as abelhinhas sem ferrão se protegem? Eu já dei a dica, olha lá. É a letra A, que ela dá ferroada, olha lá mostrando o ferrão. Ou a letra B, que elas mordem e se enrolam nos cabelos? Como que é? Então vamos lá, levantem a plaquinha de vocês. A ou B? O que vocês acham que é? Agora é a hora de registrar então no caderno a hipótese de vocês. Vamos lá? No número 3, coloquem a letra que vocês acham que é. Era A ou era B? E eu aguardo. Então, vamos à resposta? Eu tô super ansiosa. Vocês estão acompanhando aí? É bem legal, né? Este jogo quiz. Então, vamos lá. Como as melíponas se protegem? Então, vocês registraram A ou B? Tcharam! Qual a resposta certa? Vou tampar a resposta errada. É a letra B. Elas mordem e se enrolam nos cabelos, mas só quando elas estão ameaçadas, né? Então, vamos lá. Coloquem, então, a letra B no caderninho de vocês. Tá certinho? Então, confiram lá comigo. No número 1, letra A. No número 2, letra B. No número 3, letra B. Então, ficou somente uma letra A e duas com a letra B. Tudo certo até agora? Legal. Agora eu vou apresentar para vocês uma música. Quem que gosta de música? Eu gosto muito de música. Gosto muito de ouvir música. E essa música, ela é muito especial. Vou apresentar para vocês quem escreveu esta música. Esta música foi o José Lima que escreveu, um professor, um amigo meu bem querido. E ele fez esta música que se chama Patrulha Insistente. Ele fala das abelhinhas sem ferrão. É uma música bem bonita. Então, levantem aí de onde vocês estão sentados assistindo para vocês curtirem e cantarem junto com ele. E aí eu volto para a gente falar um pouquinho da letra da música, tá bom? Então, prestem bem atenção e tentem cantar já. Eu aguardo vocês. Olá, estudantes do primeiro ano. Sempre alerta? Tem algum escoteiro aí do outro lado da telinha? Muito bem, eu sou o professor José Lima e hoje estou aqui, a convite da professora Sumaia, para cantar para vocês uma música de minha autoria que se chama Patrulha Insistente. É a patrulha insistente da corrente que pega a gente, que esteja disposta a fazer alguma coisa para preservar a vida das abelhas, principalmente das abelhas sem ferrão. Vamos cantar comigo? Cantem aí em casa bem bonito. Vamos lá. Bem animado. Somos a patrulha insistente da corrente que pega a gente para promover alguma ação. Centelha que preserve a vida das abelhas, principalmente das abelhas sem ferrão. Sem elas não há polinização, da flora não haverá reprodução. Não sobreviverão os animais, sem animais a natureza não engana, porque também não existirá a raça humana. Canta! Somos a patrulha insistente da corrente que pega a gente para promover alguma ação.
centelha que preserve a vida das abelhas, principalmente das abelhas sem ferrão. Mais uma vez. Somos a patrulha insistente da corrente que pega a gente para promover alguma ação. Centelha que preserve a vida das abelhas, principalmente das abelhas sem ferrão. Gostaram de ouvir a música? Que linda letra, né? Muito bonita. Parabéns, José. Você escreveu uma letra muito legal, né? Que fala da importância das abelhas para nós, né? E que a gente tem que cuidar das abelhinhas. Então vamos ver a letra agora bem de pertinho. Eu vou ler com vocês. A gente vai ver as palavras que a gente não conhece para poder depois cantar num outro dia, trabalhar um pouquinho mais essa música, tá bom? Então vamos lá? A letra da música está aqui e ela se chama Patrulha Insistente. O que será que é, olha lá, uma patrulha? Vamos ver? Começa assim. Somos a patrulha insistente. Então, patrulha, que são os vigilantes, né? Que vigiam. E por que eles são insistentes? Que eles nunca desistem. Então, somos nós, somos a patrulha insistente da corrente que pega a gente. Que corrente será que ele está falando? Será que ele está falando daquela corrente que a gente usa assim no pescoço? Não, é de uma corrente que nós vamos fazer para proteger as abelhas, de dar as mãos, de falar sobre, de divulgar para as pessoas que têm que cuidar das abelhas, da importância delas, né? Então nós vamos fazer essa corrente, olha lá, para promover alguma ação, centelha que preserve a vida das abelhas. Nossa, professora Sumária, o que é centelha? Centelha quer dizer faísca. Então, o que ele quis dizer? Que vai sair uma faísca? Não. Quer dizer que nós, não falei que nós somos a corrente que vamos proteger as abelhas? Então, ele está falando que para proteger a vida das abelhas, nós precisamos de algumas ações importantes. E a corrente que nós vamos fazer para proteger é uma dessas ações, tá bom? Então, olha lá, vamos continuar. Principalmente das abelhas sem ferrão. Então, agora eu vou ler, que você já sabe o significado, para a gente ver bem direitinho. Somos a patrulha insistente da corrente que pega a gente. Para promover alguma ação, centelha que preserve a vida das abelhas, principalmente das abelhas sem ferrão. Então, vamos agora para a segunda estrofe, para a segunda parte da música. Sem elas, não há polinização. E a gente já viu nas nossas aulas anteriores o que era polinização e que ela é muito importante. Da flora não haverá reprodução. O que é a flora? São o quê? Os vegetais, né? São as plantas. Tá? Então, se não tiver plantas, não haverá reprodução. Não sobreviverão os animais. Sem animais, a natureza não engana, porque também não existirá a raça humana. Então, é um ciclo, olha lá. Sem a polinização que as abelhas fazem lá nas plantas, nas flores, o que vai acontecer? Não vai ter a reprodução, não vai ter alimentos, não vai ter animais, então não vai existir a raça humana, não vamos ter como nos alimentar, não é mesmo? Olha como a abelhinha, este inseto tão pequenininho é importante para a nossa vida? Muito importante, né? Então, vamos ver se nós temos que combinar de sermos essa patrulha que vai vigiar e vai cuidar, certo? Então, agora que a gente já conheceu um pouquinho, cantamos a música, conhecemos, eu falei bastante no vídeo das melíponas. Vamos conhecer elas de perto? Então, olha lá. Vamos conhecer mais algumas melíponas? O que são as melíponas? Olha lá, são as abelhas sem ferrão. O Brasil conta com aproximadamente 250 espécies de abelhas sem ferrão. E algumas dessas espécies são criadas para a produção de mel. Vamos conhecer algumas? Então, olha lá. Esta é a abelha Jataí. Olha lá, aí lá em cima, que está escrito ali, é a família e a tribo.
tá? E embaixo tem o nome científico, mas a gente só precisa saber que ela é a jataí, uma das espécies sem ferrão. Outra espécie é a mandaçaia. Olha lá, mandaçaia, que nome, né, diferente? A outra é a manduri. Meu Deus! E a mirim preguiça. Conheciam a mirim? A gente vai ver elas bem de pertinho aqui. Tudo isso está neste site, ó, da abelha, da Associação Brasileira de Estudos das Abelhas. Tem neste site, quem quiser pode entrar para saber um pouquinho mais sobre essas abelhinhas. Então vamos lá? Vou mostrar para vocês agora elas de pertinho e vou falar um pouquinho delas. Esta é a jataí. Ela possui uma cor amarelo ouro e tem a corbícula. Lembra que a gente foi falando ali, ó, que é o coletor ali onde o pólen é recolhido. Então, esta é a abelha sem ferrão jataí. Elas visitam plantas cultivadas e fazem os ninhos em diferentes tipos de cavidade, como em tijolos, caixa de luz, latas abandonadas e além também em algumas árvores, né? Na parte oca das árvores elas também gostam de ficar. Agora nós vamos falar um pouquinho da mandaçaia. É uma palavra indígena, engraçado este nome, né? Que significa vigia bonito. Por que ela tem esse nome? Ela tem esse nome porque ela gosta de observar no orifício da entrada da colmeia e ela sempre é a vigia da colmeia. Então ela tem a cabeça e o tórax pretos, olha lá, com faixas amarelas. Também é conhecida, ela tem outros nomes, vocês podem ouvir falar que ela se chama amanaçaí, amanaçaia ou só manaçaia. Ela constrói os seus ninhos em ocos de troncos de árvores e é uma abelha robusta que mede de 8 a 12 milímetros. Então ela é maiorzinha. Nós vamos ver agora a manduri. Olha essa daqui. O nome está meio encoberto, mas é a manduri. É bastante agressiva. Por quê? Só quando ela está em perigo. Seu ataque é intenso, mordiscando a vítima. Mas só corre quando ela se sente ameaçada. Ela é de coloração preta, negra, de pelinhos grisalhos com faixas fininhas amarelas, ó, no abdômen. Seus ninhos são principalmente em ocos de árvore também, podendo ocorrer em paredões lá no barro amassado. Então, nas paredes, ela pode, quando ela encontra um vãozinho, ela também faz os seus ninhos, tá? Então, a manduri, que eu falei que ela morde, mas só quando ela está em perigo. Por isso que eu falei, não podemos mexer nas abelhinhas, e sim protegê-las. E por último, nós temos a mirim preguiça. Ela parece um mosquitinho. Estão vendo que ela é a menor de todas? Realmente, ela é muito mansa e frágil. Ela recebe o seu nome porque ela inicia o seu trabalho somente quando a temperatura se aproxima de 20 graus. Então ela começa a trabalhar por volta de 10 horas da manhã e às 15, 16 horas, lá no finalzinho da tarde, ela já para de trabalhar. Ela mede 3 milímetros apenas, ela é bem pequenininha. E os seus ninhos são construídos em muros de pedras, tijolos vazados e também no oco das árvores. E a nossa aula sobre as abelhas chegou ao final. Foi muito bom estar com vocês. Na próxima aula aprenderemos um pouquinho mais sobre as abelhas. Eu espero por vocês.